Daí, eu sou Marcelo Ômega e sejam bem-vindos ao primeiro Arena Plus. É o nosso novo programa aqui do Arena 2099, onde a gente vai estar batendo um papo aí, trazendo algumas informações, algo a mais, sobre as obras que a gente acabou de assistir. Seja filme, seja série, seja game, enfim, tudo o que a gente consumir aí do meio nerd, a gente vai trazer uma visão diferente aqui, algumas perguntas, algumas respostas, enfim, você vai conferindo aí durante os próximos programas aí, você vai entendendo bem o que a gente está falando. Aqui nesse primeiro programa, a gente vai falar sobre Arm of the Dead, o novo filme do diretor Zack Snyder, que estreou na Netflix aí na última semana. A gente assistiu, a gente já fez uma live de crítica, né? Uma opinião, na verdade não é nem muita crítica, né? Uma opinião nossa sobre o filme. E agora a gente vai falar sobre algumas perguntas que ficaram em aberto nesse filme e que de repente podem ser respondidas aí numa sequência. Beleza? Então fica aí que depois da vinheta a gente vai falar sobre essas perguntas de Arm of the Dead. Se você ainda não é inscrito no canal, já peço para você se inscrever, deixa o seu like aí também. E se você curtir esse vídeo, lá no final, compartilhe o vídeo aí também com os seus amigos para ajudar o Arena 2099 a crescer, beleza? E já deixa o seu comentário aí embaixo dizendo se você curtiu ou não esse filme do Zack Snyder. A primeira das grandes perguntas que ficarem abertas no filme é como foi criado o primeiro zumbi? Será que eles vão poder abordar aí em alguma sequência ou algum filme que conta alguma história antes? A gente sabe que já vai ter alguns spin-offs aí também, anime, enfim. Vai sair aí o Arm of the Dead Lost Vegas, que eles já estão preparando, que vai contar os primeiros dias do caos, né, na cidade. Então será que a gente vai ter alguma resposta em relação a isso? Como foi criado o primeiro zumbi? Algumas teorias já surgiram aí na internet que lá no início do filme, quando a gente ainda está sendo apresentado ao mistério, né, o exército está carregando alguma carga desconhecida, as pessoas viram algumas luzes estranhas no céu, o que poderia indicar a presença de alguns alienígenas, né? A gente tem esses OVNIs presentes, então poderia o Zeus ser um alienígena capturado pelo exército, como a gente vê mais pra frente no filme, que os zumbis por dentro ele tem umas cores diferentes, digamos assim, como a gente vê o próprio bebê do Zeus, que ele tem algo azul, então realmente pode indicar que eles não sejam humanos. Ou se ele não for diretamente um alienígena, será que ele é algum experimento do governo, de repente, com alguma tecnologia alienígena, com algum DNA alienígena? A Lily chegou a deixar uma pergunta, ela jogou ali uma informação, ninguém falou mais nada sobre, mas pode ser relevante também essa informação. Ela falou que aqueles zumbis que estão secos no chão ali de Las Vegas, já mais deteriorados, que eles voltam à vida quando chove. Será que realmente isso acontece? Será que os zumbis que estão ali, de repente, tirando aqueles que estão com a cabeça realmente estourada, né, com o cérebro já destruído, será que eles podem voltar à vida com a chuva? A gente sabe que ali no deserto onde Las Vegas está, as chuvas são bem mais escassas, porém, será que realmente isso acontece? Eles não falaram mais nada sobre isso no filme. De repente eles podem abordar aí como a gente viu no final, que eles estão chegando, né, o personagem ali que está mordido está chegando na cidade do México, de repente lá eles podem trazer mais algumas informações sobre isso aí. E por que não ter uma referência aí, já que a gente vai estar no México, aos Dias dos Mortos, né, o Dia dos Muertos, que é uma data muito forte lá no México e que de repente poderia ter, né, essa ligação com os mortos voltando à vida. Já falando sobre esse personagem que está chegando lá no México, ele foi mordido, né, ele viu durante aí a sua viagem de avião que ele foi mordido. Será que ele é um alfa? Ele vai se tornar um simples zumbi alfa? Ou ele vai se tornar alguma criatura mais evoluída? Já que a gente viu que ele sobreviveu a uma explosão nuclear dentro, como se fosse, o cofre virou um bunker nuclear para ele, ele conseguiu sobreviver. Só que daí muitas dúvidas ficaram, né, nessa questão de como que ele sobreviveu, como que ele conseguiu sair. Porque tem toda a radiação da bomba ali no deserto e ele conseguiu sobreviver muito bem. Ele conseguiu cruzar todo o deserto, ou boa parte dele a pé, depois ele acabou encontrando o carro, ok? E aí ele foi até o local onde ele alugou o avião, enfim, ele foi muito resistente. A gente também não sabe quanto tempo ele passou
dentro daquele cofre, se ele já saiu em seguida ou se ele saiu alguns dias depois, enfim, a gente não tem essas informações, mas o fato é que ele conseguiu sobreviver muito bem e durante muito tempo em relação à mordida dos Zeus. Então, será que ele vai ser um simples alfa? Se ele morrer, ele vai ser um zumbi normal ou ele vai ser algo realmente mais evoluído aí? Uma pergunta simples aí também, mas que eu acho que também pode ter uma resposta simples é se mais algum zumbi saiu de Las Vegas. A gente viu ali o Zeus, né, saindo de helicóptero com a galera ali, e o próprio personagem que saiu no final, que ainda não estava transformado em zumbi. Será que mais algum zumbi saiu de lá? Será que a gente vai ter, de repente, os Estados Unidos sendo tomado, alguma outra cidade sendo tomada pelo vírus? Isso também pode ser abordado em algum filme, mas eu acredito, por isso que eu acho que a resposta seria simples, é que não. Que os zumbis realmente destruíram ali, que eu acho que o elo que vai abrir para alguma outra história futura é realmente essa transformação lá na chegada do personagem lá na cidade do México, né? Porque aí a gente fica até pensando, pô, ele sabia que ele tá se transformando, ele poderia de alguma maneira se matar, só que ele não tem necessariamente uma arma. Provavelmente ele não tem uma arma, né? Senão ele não teria conseguido entrar, né, no avião, alugar o avião. Então provavelmente ele não tem como se matar ou pedir para alguém matar antes que ele transforme. E aí ele pode acabar atacando todo mundo e do avião, o avião acaba caindo ali na cidade do México e a gente tem todo o caos implantado novamente. Mas fica essa pergunta aí, será que algum outro zumbi sobreviveu ao apocalipse ali em Las Vegas e acabou saindo da cidade também? Outro grande questionamento aí por parte do público é se os zumbis alfa, eles são realmente mortos-vivos? Eles estão mortos? Ou eles são uma espécie de mutação, já que o Zeus, ele poderia ser, né, um alienígena ou ser algum experimento do governo com um DNA alienígena, e ele transformaria os alfa também, né, ele mutaria o DNA também e transformar eles nesses zumbis. Eu acredito assim que possa realmente ele ser, né, o Zeus ser de origem alienígena, seja por ele um alienígena direto ou por alguma mutação, né, alguma transformação dentro dessas experiências. Aí ele, ao morder, ou ele a passar o vírus, ou seja, o que for, para algumas pessoas ainda vivas, essas pessoas se transformam em alfa. E se as pessoas que morrem e têm o vírus, aí eu acho que elas realmente são mortos-vivos, que são aqueles zumbis mais burros, né? Aqueles zumbis mais tradicionais que a gente tem. Esses zumbis mais evoluídos, eu acredito que eles possam sim ser, né, estarem ainda vivos de alguma maneira, lógico, sem um controle, sem nada assim. Mesmo porque a gente tem aí o próprio Zeus tendo um filho, né, tendo engravidado uma outra mulher, né, a rainha ali, que era um humano normal, e ela acredito que não esteja morta, porque ela consegue ainda gerar uma outra vida. E os robôs zumbis, vocês chegaram a ver eles durante o filme? Naquela cena onde eles estão passando pelo meio do cassino e estão tentando fugir ali no final, um dos personagens atira em um zumbi e mostra ali no rosto dele um esqueleto, uma espécie de metal e um olho bem azul, como se ele realmente fosse um robô. A gente também pode ver em uma outra cena onde o Zeus está reunido com o pessoal dele ali, com os outros zumbis alfa, que também tem alguns com uns olhos azuis brilhantes, né? Será que é uma mutação? Ou será que eles realmente são robôs? O pessoal chegou a perguntar diretamente ao Zack Snyder e ele falou que se você realmente prestar atenção, você vai ver que alguns desses zumbis não são zumbis. Eles são realmente alguns zumbis robôs. Mas daí fica essa pergunta que, né, ele mesmo ali complementou. O que são esses zumbis? Por que eles estão ali? Será que eles são realmente alguma parte do experimento do governo? Será que eles estão ali para monitorar os zumbis alfa? Será que eles foram incluídos depois para monitorar, né, o caos que se tornou ali, para ver exatamente? Será que de repente ele tem alguma ligação com algum outro milionário, como o próprio personagem que queria, né, o DNA dos zumbis ali também? Enfim, o fato é que eles estão lá. A gente não sabe exatamente quem colocou eles lá e qual o propósito dele. Então fica mais uma pergunta que pode ser abordada aí futuramente. Enfim, você tem resposta para alguma dessas perguntas? Deixa aí embaixo nos comentários qual a sua visão para esses questionamentos, né? E se você tem mais alguma pergunta para completar essa lista aqui também, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar também um comentário dizendo o que você achou de Arm of the Dead e qual a sua expectativa
para os futuros filmes e spin-offs dessa franquia do Zack Snyder. E não esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos para ajudar o Arena 2099 a crescer. Beleza? Então eu fico por aqui e até o próximo Arena Plus. Valeu!